No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um estágio de desenvolvimento de algumas sementes, chamado de dormência. Anteriormente, a gente já conversou um pouquinho sobre o que é necessário a gente dar para toda e qualquer semente para ela germinar. São as três coisas: água, oxigênio e temperatura ideal, temperatura adequada. Se você deu essas três condições para a tua semente e ela germinou, a gente diz que a semente estava em modo quiescente. O que significa isso? Bastava que você desse água, colocasse aquela semente na temperatura ideal e desse oxigênio para ela, que ela ia germinar. Tá? Então a gente diz que a semente que estava nesse estágio, ela está em modo quiescente. Beleza? Então ela estava em modo quiescente, deu tudo isso daqui, ela germina. E se ela não germinar? O que pode estar acontecendo? Bom, talvez ela não esteja viável, né? A gente viu também em vídeos anteriores como é que a gente faz um teste para testar se a sua semente está viável, que é o teste do tetrazóleo. Então, você jogou as suas sementes em sal de tetrazóleo, naquela solução de tetrazóleo, e se o tetrazóleo não reagir com as suas sementes, a gente pode, então, eventualmente, pensar que a tua semente estava morta ou abortada e, por isso, ela não germinou. Mas e se você passar pelo teste do tetrazóleo? Se você observar, realizando esse teste, que a tua semente estava viável, por que ela não germinou? É bem provável que ela está num estágio de desenvolvimento de semente chamado de dormência. Tá? A dormência ela vai, então, impor as sementes numa condição fisiológica onde a semente não vai germinar, mesmo quando ela está em condições ambientais favoráveis. Tá? É uma condição extremamente comum de acontecer. Várias espécies, por exemplo, espécies arbóreas, 2/3 delas apresentam dormência em suas sementes. Tá? Então, é extremamente relevante que a gente estude dormência de sementes quando a gente está estudando fisiologia de semente. Tá? A dormência vai impor, então, um atraso entre a dispersão da semente e a sua germinação, porque a semente vai ser eventualmente liberada da planta-mãe dormente, né? Ela vai cair em uma condição onde ela talvez tenha água, oxigênio e temperatura adequada, mas ela não vai germinar. Tá? Ela vai precisar de alguma coisa a mais, o que a gente chama de uma quebra de dormência, tá? Para que você consiga fazer aquela semente germinar. A dormência pode ser dividida em dormência primária e dormência secundária, sendo dormência primária aquela que é manifestada assim que a semente assim que a gente termina o desenvolvimento da semente na planta-mãe. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A semente ela vai ser dispersa da planta-mãe já em estágio de dormência. Tá? A gente vai chamar isso de dormência primária. Aquela semente que, a partir do momento que ela já está sendo dispersa da planta-mãe, ela já está dormente. Diferente de uma dormência secundária. Uma dormência secundária, a semente vai ser dispersa da planta-mãe, ou ela termina o seu estágio de desenvolvimento na planta-mãe, ela não está dormente. Só que aí ela cai numa condição ambiental desfavorável, ela é dispersa e acaba se encontrando numa condição ambiental desfavorável, onde é necessário que ela entre em dormência. Tá? Então, é uma dormência que ela é imposta depois que ela é liberada da planta-mãe. A gente chama isso de dormência secundária. A dormência ela pode ser classificada em 3 tipos diferentes. Dormência morfológica, dormência fisiológica e dormência física ou dormência tegumentar. Tá? Esses 3 tipos de dormência vão mostrar para a gente, eles são divididos dessa maneira porque eles indicam para a gente como que a dormência foi imposta na semente e qual é a maneira que eventualmente a gente pode lidar com esse tipo de dormência para quebrar essa condição fisiológica que está sendo imposta na semente. Tá? Então vamos dar uma olhada nesses 3 tipos de dormência. Vamos lá. O primeiro tipo de dormência é a dormência morfológica. O que caracteriza a dormência morfológica? É uma semente que ela não vai germinar porque o embrião dela não está pronto. O embrião ainda está imaturo. Tá? Vamos ver os exemplos de sementes que fazem isso aqui. Ó. A gente tem aqui o aipo e a erva mate. Então, se você chegar numa planta de erva mate, por exemplo, e você tirar a semente da erva mate assim que ela terminou o seu processo de desenvolvimento na planta-mãe e colocá-la no solo, ela não vai germinar. Tá? Você pode dar água, pode dar oxigênio, pode dar a temperatura adequada, essa semente não vai germinar. Por quê? Porque o embrião dentro daquela semente ainda não está pronto. Tá? Você vai precisar de um período de maturação desse embrião. Aquela semente vai ter que ficar parada ali no canto dela um pouquinho,
para que o embrião termine o processo de maturação dentro da semente. E aí, eventualmente, essa semente vai germinar. Tá? Então, o que vai caracterizar a dormência morfológica é essa não germinação causada pela imaturidade do embrião. Quero que vocês pensem um pouquinho agora se existe uma maneira da gente quebrar essa dormência morfológica. Tá? Como é que a gente quebra essa dormência quando ela é imposta dentro de uma semente? Tá? Infelizmente, não existe nenhuma maneira para se quebrar a dormência morfológica. Tá? A gente não conhece nenhuma estratégia que é viável para fazer uma semente que está sendo liberada em dormência morfológica germinar com algum tratamento. Tá? Então, a única coisa que você pode fazer é realmente deixar essa semente guardada, tá? E esperar até que o embrião mature. Não tem muito o que a gente fazer para quebrar essa dormência. Das 3 dormências que a gente vai falar, essa é a única que não tem muita solução. Tá? A gente eventualmente pode colocar essas sementes numa câmara com temperatura um pouco mais ideal para você agilizar o desenvolvimento daquele embrião, mas não tem muito que a gente pode fazer além disso, não. Tá? É uma dormência que não tem muita estratégia para quebra. Segundo tipo de dormência, a gente chama de dormência fisiológica. É talvez a dormência mais comum que a gente tem em sementes. Tá? A dormência fisiológica ela não vai acontecer porque lá dentro da semente, a semente não vai germinar porque dentro da semente existe algum impedimento metabólico. Tá? Existe algum composto que está sendo produzido dentro daquela semente ou a falta de algum composto a ser produzido dentro daquela semente que está impedindo ela de germinar. Estou mostrando aqui 2 exemplos de sementes que apresentam a dormência fisiológica, o girassol e o milho. Tá? Vários cereais apresentam dormência fisiológica. Como eu disse, é a forma mais comum que a gente tem de dormência em sementes. Tá? Aqui 2 pontos importantes que eu estou trazendo nos exemplos. E vão ser pontos de vídeos mais para frente aqui no nosso curso de Fisiologia Vegetal. Tá? Existem hormônios que induzem germinação, por exemplo, a giberelina. A giberelina é um hormônio que induz germinação. E o ácido abscísico é um hormônio que impede germinação. Geralmente, sementes que estão em dormência fisiológica estão em dormência fisiológica porque existe um excesso de ácido abscísico e uma falta de giberelina dentro dessas sementes. Tá? Então, você tem um nível elevado de um hormônio que impede germinação e um nível reduzido de um hormônio que induz germinação. Então, para essa semente germinar, vai ter que ter uma alteração interna fazendo o desbalanço aqui, ou na verdade o rebalanço desses hormônios, né? Um aumento no nível de giberelina e uma diminuição no nível de ácido abscísico. Tá? Como é que a gente faz para quebrar esse tipo de dormência se a gente está trabalhando com uma semente que apresenta dormência fisiológica? É justamente a gente manipular esse metabolismo da semente. Por exemplo, tratar ela com hormônios. Né? Você pode pegar sementes que estão em dormência fisiológica e tratar elas com giberelina. Tá? A gente vai ver na nossa aula de giberelina. A giberelina é um hormônio bem barato de se comprar e simplesmente é muito simples de se trabalhar com ele. Tá? Então, você pode pegar as suas sementes que apresentam dormência fisiológica e colocá-las para germinar em cima desse hormônio aqui chamado de giberelina. Essa é uma estratégia que a gente tem e funciona muito bem. Tá? A gente quebra a dormência facinho tratando essas sementes com giberelina. Então, a nossa estratégia que a gente tem para quebrar a dormência fisiológica é justamente a gente manipular esse metabolismo das sementes, tirar o que ela não está, o que está impedindo ela de germinar e colocar o que está induzindo a germinação. Dentro de fisiologia vegetal, a gente algumas vezes manipula geneticamente as plantas para que a gente não tenha que fazer esse tipo de tratamento hormonal para facilitar algum processo de desenvolvimento na planta. Por exemplo, nós já manipulamos geneticamente o milho para que as sementes de milho não apresentem mais dormência fisiológica. Tá? Então, existem cultivares de milho que não apresentam mais dormência fisiológica porque a gente reduziu os níveis endógenos de ácido abscísico nessa semente. A gente manipulou geneticamente o milho para a gente reduzir os níveis endógenos de ácido abscísico dentro da semente do milho. Aí o milho não apresenta mais dormência fisiológica. Só que aí a gente gera o problema oposto agora. Tá?
Esse problema oposto é o que a gente chama de viviparidade. O que é a viviparidade? É quando as sementes vão germinar ainda dentro do fruto. Tá? Então veja aqui, ó, a gente está vendo um milho que está apresentando esse processo de viviparidade, esse problema de viviparidade aqui. Ó. Vocês estão vendo sementes de milho germinando enquanto elas ainda estão presas na espiga. Tá? Isso não é bom porque você, obviamente, não vai conseguir vender esse milho aqui, ninguém vai querer comprar um milho desse jeito, tá? Essas sementes também vão ficar compactadas aqui na espiga do milho, e aí você não vai conseguir fazer essas plantinhas realmente se desenvolverem, tá? Então essas plantinhas, se elas ficarem presinhas aqui nessa espiga, eventualmente elas vão morrer. Então essa viviparidade, esse desbloqueio que a gente fez na dormência fisiológica não é legal, tá? Isso é para a gente raciocinar um pouquinho a respeito de dormência, tá? Quando a gente fala de dormência, a gente está falando de um atraso entre o processo de dispersão da semente e o processo realmente de germinação. Tá? Esse atraso ele não é ruim. Veja o que acontece quando você mexe nesse atraso. Né? Você gera um problema que a planta não estaria tendo se ela tivesse com a tua genética natural. Né? Então, esse problema de viviparidade acontece quando a gente desbalanceia os níveis hormonais da planta para eventualmente não ter que lidar com uma dormência fisiológica e a gente acaba gerando um outro problema. Biologia é assim, né? Você mexe num lado e você acaba, você puxa a coberta de um lado e você acaba descobrindo o outro, tá? Então é o que, ó, redução da concentração interna do hormônio ácido abscísico levando à viviparidade. O último tipo de dormência que a gente tem que discutir é talvez a mais fácil da gente entender e talvez a mais simples da gente visualizar, que é o que a gente chama de dormência tegumentar ou de dormência física, tá? Essa dormência ela vai ser imposta porque a semente ela tem um tegumento duro, uma camada de tecido revestidor duro que vai impedir a entrada de água e oxigênio nessa semente, tá? Ó, exemplos de sementes que apresentam dormência física. A gente tem o jatobá e a castanha do Pará. Vou focar na castanha do Pará, que é mais comum da gente já ter trabalhado com ela, tá? É mais comum que vocês tenham manipulado uma semente de castanha do Pará. Quem já pegou uma semente de castanha do Pará sabe que ela tem esse revestimento extremamente duro, tá? E para você conseguir quebrar aquele tegumento externo, você tem que bater muito forte com um martelo ou com alguma outra ferramenta para tentar eventualmente arrancar esse tegumento, né? Então a gente tem que... essa é uma semente que você precisa de lidar com esse tegumento externo para você eventualmente permitir com que água e oxigênio entrem e atinjam as partes mais internas da semente para eventualmente ela começar a germinar, tá? Eu quero focar um pouquinho de novo aqui na castanha do Pará. Eu não sei se vocês já viram também o fruto da castanha do Pará. O fruto da castanha do Pará ele parece um coco que é tão ou mais duro do que a própria semente, né? E a gente fica se perguntando quando a gente vê uma castanha do Pará ou um fruto da castanheira do Pará, né? Como é que esse fruto é aberto e como é que essa semente eventualmente quebra essa dormência em condições naturais, né? Não tem sempre um ser humano lá batendo com um martelo nesse coco e nessa semente para eventualmente fazer essa semente germinar, né? Essa semente poder ser liberada do fruto e fazer ela germinar. Então vamos ver como é que essa quebra de dormência física na semente de castanha do Pará acontece? Vamos dar uma olhada nesse videozinho aqui, ó, tá? A gente está vendo ali, ó, nesse vídeo, o principal dispersor de castanha do Pará. Esse bichinho que vocês estão vendo aí, quem não sabe, é uma cutia. A gente está vendo ali, ó, a cutia mexendo no fruto da castanha do Pará. Ela vai com o dente dela, ó, e ela abre o frutinho da castanha do Pará. Então ela já passou da barreira do fruto. O que ela está fazendo ali agora? Ó? Ela está tentando tirar de dentro do fruto uma das castanhazinhas. Então ali, ó, uma sementinha, né? O que ela faz? Com o dente dela, ela está quebrando esse tegumento externo. Para a semente é ruim que ela coma. Tá? Então, quando ela está comendo ali, ó, a parte interna da semente, ela está eventualmente matando a semente. Então, para a semente, aquilo não é bom. Só que o que a cutia faz com algumas dessas sementes? Ela dá uma mastigadinha, ela quebra aquele tegumento e ela vai lá e enterra essa semente para comer depois. Tá? É óbvio que ela não vai achar essa semente ali depois. Por quê? Porque essa semente vai germinar e virar uma plantinha. Dar origem a uma nova castanheira. Tá? Então é bem bonitinho, a gente vê aí, ó, como que em ambiente natural a gente quebra a dormência física das sementes.
tá? Isso pode acontecer para outras plantas, ó, com fungos, tá? Deixa a minha barrinha ali sair, ó. Com bactérias, tá? Com tratamentos por outros animais, todos esses seres vivos, então, gerando algum tipo de tratamento que rompa o tegumento da semente, né? Como é que a gente faz, então, para quebrar esse tipo de dormência nas sementes? Esse é o mais fácil de todos a gente pensar, né? A gente dá algum tratamento para essas sementes que a gente quebre esse tegumento. Por exemplo, a gente pode fazer o que a gente chama de escarificação mecânica. O que é escarificação mecânica? É você fazer algum tratamento mecânico para quebrar esse tegumento. Então, por exemplo, você pega essa semente e você lixa ela, né? Você vai lá e dá uma martelada nessa semente para quebrar esse tegumento. Escarificação química, você trata essa semente com ácidos, visando romper esse tegumento externo aqui também. Tá? Olha aqui, ó. Em termos ecológicos, por que uma planta produz uma semente dormente? Essa semente vai ser liberada da planta dormente ou a semente vai entrar em dormência para que essa semente germine somente quando ela tiver em uma condição ideal, adequada para germinar. Tá? Eu quero, novamente batendo nessa tecla, para a gente tirar da nossa cabeça a ideia de que dormência é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Tá? A planta, quando libera uma semente dormente, ela está fazendo aquilo com um propósito biológico, que é fazer aquela semente germinar somente quando a condição ambiental estiver adequada. Claro que quando a gente pensa em condições econômicas, a dormência pode ser sim vista como uma coisa ruim, né? A gente está atrasando a germinação de uma semente que a gente queria que germinasse logo. Mas biologicamente falando, a dormência não é uma coisa ruim. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, espécies de cerrado, várias árvores de cerrado vão produzir essas sementes com esse tegumento externo bem rígido, tá? Com essa dormência tegumentar. Para que essa dormência tegumentar acontece em espécies de cerrado? Tá? Porque a gente tem essa estação seca muito longa aqui no cerrado. Tá? Essas sementes, elas às vezes são dispersas nessa estação seca. A semente precisa de água para germinar. Não tem água ali, então é melhor que aquela semente fique dormente. Né? Aí, ó, vai passar o fogo por essa semente. Então, depois da estação do fogo, essa semente vai ter o tegumento rompido, e aí, eventualmente, a semente começa a germinar, porque geralmente, quando o fogo é natural, o fogo vem perto de estação de chuva, tá? Fogo acontece naturalmente com a incidência de raios no cerrado, tá? E raios é um indicativo de chuva chegando, tá? Então, o fogo, quando é natural para o cerrado, ele faz bem, ele revitaliza o cerrado. Vamos mudar um pouquinho a nossa marcha aqui no nosso vídeo para a gente falar de alguns parâmetros que são importantes para quando a gente está trabalhando com germinação de sementes. O primeiro parâmetro que a gente tem que analisar quando a gente trabalha com germinação é o que a gente chama de geminabilidade. Geminabilidade é nada mais do que a porcentagem de sementes que você germinou dentro de um tratamento específico. Tá? Para a gente calcular a geminabilidade, a gente usa essa fórmula aqui. Geminabilidade é igual ao somatório de sementes germinadas, divididos pelo total de sementes que você colocou para germinar, multiplicado por 100, porque é uma porcentagem. Vamos ver isso na prática, para facilitar. Vamos usar essa fórmula na prática e vocês vão ver como ela é extremamente simples. Tá? A gente às vezes até pode desligar um pouquinho da fórmula quando a gente entende na prática. Olha aqui, ó. Vamos imaginar que você tem 10 sementes de feijão num experimento, você colocou essas 10 sementes de feijão para germinar, 9 germinaram. Calcule a germinabilidade, a porcentagem de sementes germinadas. É capaz que alguns de vocês já estão até com o número na cabeça sem precisar usar a fórmula. Mas eu vou usar a fórmula para a gente conseguir entender. Total de sementes germinadas, 9. Números de sementes que eu coloquei para germinar, 10. 9 dividido por 10, vezes 100, 90. 90%. Tá? A germinabilidade, a germinabilidade nesse tratamento dessas sementes de feijão foi de 90%. Tá? Quem não entendeu, pausa o vídeo, volta para trás e tenta olhar para a fórmula e olhar para esse cálculo aqui embaixo. É basicamente um cálculo de porcentagem que a gente está fazendo aqui.
Próximo índice que é importante da gente ter em mente. Vamos supor que eu dei para vocês 2 sacas de feijão e eu digo que uma apresenta germinabilidade de 90% e a outra também apresenta germinabilidade de 90%. Eu pergunto, qual que é a melhor? Bom, só olhando para isso daqui você fala, as duas são a mesma coisa. E se eu falar para vocês que essa daqui levou 48 horas para atingir esse índice de 90%, e esse aqui levou 100 horas para atingir esse índice de 90%. Agora fica fácil a gente ver qual que é a melhor, né? Essa aqui germinou muito mais rápido, então para a gente, se a gente for eventualmente plantar feijão, é melhor que a gente pegue essa saca aqui, porque ela germina mais rápido do que essa daqui, apesar de que elas têm a mesma porcentagem de germinação. Então, o que a gente tem que levar em consideração além da germinabilidade? O tempo médio de germinação, tá? Então, vamos ali, ó, contar tempo para germinação. Como é que a gente contabiliza tempo médio de germinação? Está aqui a fórmula para tempo médio de germinação. Tá? Tempo médio de germinação, T, é igual ao somatório do número de sementes germinadas em determinada observação, vezes o tempo de observação, dividido pelo somatório de total de sementes germinadas no teu experimento. De novo, vamos jogar isso num exemplo para ficar mais fácil de entender. Um experimento com 10 sementes de feijão, 5 levaram 24 horas para germinar e 5 levaram 48 horas para germinar. Qual é o tempo médio de germinação das sementes de feijão? 5 levaram 24, 5 levaram 48. Você pode pausar o vídeo para tentar jogar esses dados na fórmula ou seguir comigo aqui no cálculo. Vamos lá. 5 germinaram em 24 horas. A gente vai marcar 5 vezes 24. Então, 5 vezes 24, 120. 5 germinaram em 48. 5 vezes 48, 240. Então, a gente está fazendo essa parte da fórmula aqui, ó. NI versus TI. A gente agora tem que passar para o somatório. A gente soma 120 mais 240. 360. Resolvemos essa parte da equação. 360 dividido pelo número de sementes que germinaram. Total de sementes germinadas, 10. 36. 36 horas é o nosso tempo médio de germinação das sementes de feijão nesse experimento que a gente está tratando. Olha que legal, com esses dois parâmetros em mente, a gente consegue analisar muito de fisiologia de sementes. Tá? A gente está olhando aqui, ó, a germinabilidade, nesse lado aqui do nosso gráfico, e o tempo médio para germinar nesse outro lado do gráfico, para sementes de gergelim sendo germinadas em temperaturas diferentes. Então, a gente tem aqui ó, várias temperaturas diferentes, 10, 15, 20, 25 graus Celsius e até 50, mostrando para você qual é a germinabilidade e o tempo médio de germinação nessas temperaturas diferentes. Baseado no que a gente sabe de germinabilidade e tempo médio de germinação, qual que é a temperatura ideal para a gente germinar o gergelim? Pausa o vídeo aí agora e tenta pensar um pouquinho. Qual é a temperatura ideal para a gente ter uma boa germinabilidade e um bom tempo médio? Tá? Então, pausa o vídeo aí e tenta pensar um pouco. Eu vou mostrar para vocês a resposta para essa pergunta. A gente quer uma germinabilidade alta, então a gente está procurando por uma faixa aqui ó, de germinabilidade alta e uma faixa de tempo médio baixo também. Tá? Então, a temperatura ideal para a gente germinar o gergelim é mais ou menos naquela faixa ali. Ó, tá? Então, na faixa de mais ou menos uns 20 graus Celsius. Se você descer muito essa temperatura, você começa a perder germinabilidade. Se você aumentar muito essa temperatura, você começa a ganhar muito em tempo de germinação. Tá? Então, fica mais demorado para a semente germinar. Então, essa aqui é a faixa ideal para a gente germinar a semente do gergelim. Para a gente encerrar esse vídeo de hoje, eu queria só falar a respeito de um recurso muito legal que a gente tem hoje em dia em várias partes do país e no mundo também, que é o que a gente chama de bancos de germoplasma. Tá? Os bancos de germoplasma, ou bancos de semente, são locais que a gente tem para armazenar grandes quantidades de sementes por tempo prolongado. Tá? Então, são estruturas construídas para que a gente tenha condições ideais dentro delas para armazenar sementes, tá?
em grandes quantidades e por tempos prolongados. Isso aqui é uma maneira que a gente tem para conservar a biodiversidade. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem conhecido em termos de banco de semente hoje em dia. Tá? Essa foto que vocês estão vendo aí é de um banco de semente que tem um nome bem interessante. É o banco de semente, o Doomsday Seed Vault, ou cofre de sementes do Apocalipse. Tá? O nome real dele é Svalbard, tá? Svalbard Global Seed Vault. Ele está escavado, esse banco de sementes, ele está escavado dentro de uma montanha lá na Noruega. Tá? E ele leva esse nome por quê? Porque a gente está colocando dentro desse banco de semente várias espécies, várias sementes que têm função econômica e função alimentícia para nós seres humanos. Tá? E para que a gente está fazendo isso? Para caso aconteça uma hecatombe aqui do lado de fora, tá? Aqui no nosso planeta, para se a gente eventualmente perder essas sementes, a gente tem onde ir lá buscá-las. Elas estão guardadinhas dentro desse banco. Tá? Olha aqui esse dado bem legal. Mais de 930 mil diferentes tipos de sementes colocadas ali dentro. Tá? A gente tem centenas de milhares de diferentes tipos de sementes de trigo e arroz colocado aqui dentro desse cofre. Tá? Para quem se interessar um pouquinho sobre esse assunto, eu sugiro vocês olharem esse vídeo que eu coloquei para vocês lá no AVA, ou puxar esse link aqui. Tá? O Derek Miller, que é o rapaz dono desse canal, um dos melhores canais de ciência que a gente tem no YouTube, o Veritasium, ele entra em Svalbard e eles mostra para você como é que é lá dentro desse banco de sementes. Tá? É muito legal vocês olharem, prestarem um pouquinho de atenção nesse vídeo, que ele vai mostrar para vocês quais são as condições que você tem que colocar dentro de um banco de semente para que a semente não germine. Tá? E você vai ver que, olhando para esse vídeo e olhando para essas condições, você consegue ligar com os conhecimentos que a gente estudou aqui a respeito de germinação de sementes. Tá? Será que eu consigo armazenar toda a semente dentro de um banco de semente? Infelizmente, não. Existem algumas sementes que a gente chama de sementes recalcitrantes, que elas são muito suscetíveis à perda de água e temperaturas baixas. Essas sementes, se você deixa elas armazenadas em baixa umidade e baixa temperatura, elas perdem viabilidade. Tá? Alguns exemplos de sementes recalcitrantes eu estou colocando aqui. Tá? Então, o abacate e a lixia, por exemplo, são sementes que, se você armazenar elas numa umidade e uma temperatura baixa, você perde viabilidade. Tá? Então, olha só, não tem muito como a gente armazenar essas sementes. Porque se você armazena na temperatura e na umidade ideal para elas, você eventualmente já está iniciando o processo de germinação. Tá? Então, infelizmente, essas espécies aqui não tem muito como a gente guardar elas. Já sementes que a gente chama de ortodoxas, não. Essas sim, elas resistem à perda de água, elas resistem a temperaturas baixas e você consegue guardar elas numa boa. Você pode enfiar essas sementes dentro de um banco de semente que elas resistem numa boa. Alguns exemplos estão sendo demonstrados aqui, como a soja e como o milho. Marcelo, tem como eu guardar essas sementes aqui de alguma maneira? A gente ainda está tentando descobrir uma maneira legal para a gente guardar sementes recalcitrantes. Tá? Uma maneira que talvez a gente possa utilizar é guardar essas sementes dentro de nitrogênio líquido. Tá? A gente chama isso de criopreservação. Tá? Através de criopreservação, a gente então coloca essa semente dentro de nitrogênio líquido, a gente impede essa formação dessas moléculas oxidantes e de destruição de membrana que acabam impedindo essas sementes de serem armazenadas. Pessoal, com isso a gente encerra o nosso tópico de sementes, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, e eu vejo vocês na próxima aula, quando a gente vai começar a tratar a respeito de hormônios vegetais. Tá bom? Tchau, tchau.